Ser ou não ser é mais uma realização das produtoras gaúchas de TV e cinema Liberartes e ICAB, Instituto de Ciências e Artes do Brasil, sempre com a direção de Juan Carlos Sousa. Luciana, como se determina o valor da pensão alimentícia para os filhos? A ex-esposa ou o ex-esposo também pode receber alimentos? Sim, a pensão alimentícia ela foi re-regulamentada no Código Civil em 2003. Alimentos, hoje, o valor de pensão, que se a gente fala comumente como pensão alimentícia, que não quer dizer alimento só comida, né? Ela tem toda uma lhama de outras questões que estão dentro dessa ideia da pensão. Ela pode ser pedida por qualquer familiar a outro familiar em uma situação de necessidade. Então, pensão alimentícia de pais para filhos é uma coisa óbvia, porque se você teve um filho, você tem um dever de sustentar, de criar, dar cultura, educação, saúde. Isso tudo está colocado nessa expressão de alimentos, de pensão alimentícia. E também a legislação inovou nessa mudança que teve em 2003, ampliando as possibilidades de familiares, outros, buscarem algum pedido de pensionamento para irmãos, entre irmãos, pais para filhos numa situação de idade avançada, na velhice, né? Também entre outros familiares, sempre no caso a caso, a gente tem que sempre analisar as questões no caso específico. Então, como é que determina esse valor da pensão? A ideia é de fazer um valor em que se dê o mínimo de sustento para aquela criança. Saúde, educação, alimentação, vestuário, livros, enfim, tudo que uma pessoa deveria ter para se desenvolver bem no seu crescimento, na sua vida. Vai depender da situação econômica de cada família, né? Não há um valor mínimo ou um valor máximo, isso depende de cada discussão, de cada caso, e o que a gente tem que levar em consideração maior é que os dois genitores, tanto o pai quanto a mãe, têm esse dever de alimentos. Então a pensão alimentícia ela é um auxílio nesse desenvolvimento, nesse cuidado com a criança. Então, numa audiência, num pedido judicial, então é feito a informação de quais são os custos que aquela criança naquela situação tem para um melhor desenvolvimento dela, vai ser analisado pelo juiz o pedido que foi feito e a proposta, a resposta do genitor ou da genitora, né? Quanto à possibilidade econômica dela de auxiliar, e aí vai se chegar num valor específico. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, depende de qual também a renda dessa pessoa que vai fazer o pensionamento e qual a necessidade que a criança tem. Eu, quando faço os meus processos, eu tento buscar também uma equiparação em salários mínimos, né? Por quê? Porque é um valor que vai ter um reajuste sempre. Se a gente pensar no salário da pessoa específica, a pessoa pode perder o emprego. E aí aquele salário, um percentual daquele salário pode ficar no vazio, porque eu não tenho mais aquele valor. De início a pessoa ganhava R$2.000, ela passou a ganhar 1.000, e aí a pensão vai diminuir proporcionalmente também, né? Então sempre é o caso específico, mas o mais adequado é fazer um cálculo, mesmo que hipotético, de quais são as necessidades básicas daquela pessoa que vai receber os alimentos do filho, e vai se determinar o valor, né? Pode ser percentual de salário mínimo, pode ser percentual do salário da pessoa, mas é importante que quando se pense nisso, quando o advogado buscar e quando se estiver fazendo um acordo, se for possível nesses casos, se pense também nesse reajuste, né? Porque as coisas aumentam de valor, os produtos, a saúde, a educação, a mensalidade da escola aumenta de valor, e se você não proporcionalizar isso na pensão, vai chegar um momento que aquela pensão não vai mais ter, não vai mais ser válida, né? O valor dela vai ficar muito abaixo, muito aquém daquilo que seria necessário. Luciana, como saber se o valor depositado da pensão é o correto?
Primeira coisa para saber se o valor depositado é o correto é buscar o título que fixou esse valor. O que é o título? É a sentença que determinou o valor ou o termo de acordo que foi feito na audiência ou até por escrito mesmo, uma petição das duas partes, que determinou o valor da pensão. Com este documento, a gente sabe qual o valor exato da pensão. No documento vai estar escrito 20% do salário que a pessoa recebe, 50% do salário mínimo, um salário mínimo, 2, no caso, né, de cada um. Esse é o documento que vai dizer qual o valor correto. Aí vai se buscar o local onde é depositado, normalmente é a conta da mãe, né, a conta do genitor, pode ser a mãe ou o pai, onde é feito o depósito do valor, e aí se compara se o valor que está sendo depositado corresponde àquilo que está no título judicial. É importante prestar atenção num detalhe. Se a pensão alimentícia foi determinada num valor sobre o salário da pessoa e ela recebia um valor X em um lugar, perdeu aquele emprego e está trabalhando em outro local com um valor menor, é proporcional também ao salário que a pessoa recebe. Né? Então, mas eu recebia R$500 de pensão alimentícia, hoje eu estou recebendo 450. Está errado? Ele não está depositando certo? Depende. Se ele perdeu um cargo, teve retirado alguma função, não está mais fazendo alguma atividade de hora extra, ou enfim, alguma outra fonte de renda, né? Fonte de renda não seria bem o caso, mas algum outro valor que esteja recebendo pode variar o valor da pensão. Né? Da mesma coisa se a pessoa troca de emprego, pode ser dentro do mesmo emprego, perdeu uma chefia, né? Ou teve uma chefia determinada, está ganhando mais, também vai ter que proporcionalizar esse valor. E aí, um detalhe que é bastante importante, que as pessoas devem prestar atenção, é assim, se a pessoa tem carteira assinada, ou seja, se ela trabalha para alguém, para uma empresa, para uma pessoa privada, porque pode ser motorista, empregado doméstico, né? Se a pessoa tem carteira assinada, é interessante que quando se fizer o pedido de pensionamento, solicite que o empregador desconte o valor da pensão. Porque daí o valor vai ser calculado sobre as verbas corretas, né? Sobre as verbas que a pessoa tem que pagar do salário exato. E a gente sabe exatamente qual é o salário que a pessoa está recebendo, porque a pessoa pode dizer que recebe um valor, mas na verdade recebe um valor um pouco maior. Então, faça a solicitação de oficiar, né? O juiz manda um documento para o empregador e aí o empregador diretamente é que faz o desconto da pensão. Tá? Aí tem um detalhe que somente pode ser excluída essa pensão alimentícia também desse salário que a pessoa recebe através de uma ordem do juiz. Eu não posso ir até o meu empregador e pedir para parar de pagar. Mas o meu filho fez 18 anos, o meu filho se casou, enfim, houve uma situação em que não é mais obrigatório pela lei esse pensionamento de auxílio para o filho, tem que ser por uma decisão, uma ordem judicial a exclusão desse desconto do salário da pessoa. Não é só um pedido da própria pessoa ou eu apresentar o documento de identidade do meu filho dizendo que ele já é maior de idade, que ele não tem mais direito àquela pensão por lei, né? Então, somente com ordem judicial que a gente inclui ou exclui da pensão, da folha de pagamento, e para saber o valor correto, a gente tem que olhar no título que determinou, que fixou esse valor dos alimentos.